Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Não é de ver que o mês já foi, o mês de março, né? Lembra que a gente estava agora há pouco falando aí do começo do mês de março, já estamos encerrando aí. Hoje, 31 de março, uma data emblemática, não é? Quem que não lembra aí dessa data lá do chamado 64, né? E hoje o que a gente viu nas redes sociais era isso, o pessoal relembrando, uns apontando o dedo, outros, né, comemorando, outros, enfim. O fato é que é 31 de março, nós estamos em plena democracia, não há risco, pelo menos na minha avaliação aí, de golpe, não é? E estamos em plena democracia e que isso sobreviva. Opinião está no ar hoje, entrevistando, você viu aqui uma palavra chamada golpe, uma voz feminina, quem falou foi Janaína Riva, a deputada estadual Janaína Riva do MDB, segunda secretária da Assembleia Legislativa, está aqui conosco hoje, satisfação em recebê-la aqui, boa noite, viu? Satisfação é minha, Paulo, sempre estar aqui com vocês, é um prazer enorme e quero cumprimentar aqui, desejando uma boa noite para todos os nossos telespectadores. Junto de você e do Lorenberg, como eu disse, é sempre um aprendizado. Eu que aprendo com esse rapaz chamado Lorenberg Alves, todo dia está aqui, cada vez que ele faz os comentários, eu gosto de instigar, ainda que eu não concorde com algumas coisas que ele defende, mas só assim, os argumentos, quando ele contra-argumenta, quando ele vai por aqui, vai por ali, aí eu começo a observar, não é? E Lorenberg é um professor, ainda que não tenha sido meu catedrático professor, mas está aqui todo dia, aqui dando aula. Satisfação em estar contigo de novo, meu chapa. Boa noite, meu amigo Paulo. Eu aprendo muito com o Paulo. Boa noite, deputada. É uma honra tê-la aqui, uma alegria mesmo tê-la aqui. E um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você que se liga na TV Pantanal, pelo canal 22 ou pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br ou pela página da TV Pantanal no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. Janaína Riva, deputada, olha, o tempo de pandemia, eu estava lendo aqui agora há pouco, rapaz, toda hora chega uma decisão diferente ou um movimento diferente nas esferas políticas e jurídicas, judiciais, né? Aqui, daqui a pouco eu vou destacar o Ministério Público que está pedindo aí, está requerendo na Justiça que o Estado adote atividades realmente, né, um friso aí, realmente essenciais por 14 dias. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu quero que você se posicione, deputada, nesse início de entrevista sobre esse decreto do Estado e outros que estão pulverizando nos municípios. Parece que em Voz da Grande está mais calmo, mas aqui em Cuiabá tem um esperneio. E hoje, agora há pouco, no final da tarde, teve uma carreata, manifestação aqui contra o fechamento, logo, por consequência, contra o Estado, contra o governador. Como que a senhora se posiciona? Bom, eu defendi desde o início o não fechamento, né, do comércio. Eu acho o lockdown um erro e não sei se também, porque eu fui criada também no interior, todos os prefeitos que eu conversei das regiões do Vale do Arinos, Vale do Araguaia, é praticamente unânime que o lockdown ele acaba gerando mais aglomeração. Então, nesse momento, a minha preocupação ela é essa. Eu acho que as pessoas hoje, trabalhando no ambiente de trabalho seguro, como nós estamos vendo aí o comércio dando uma aula, aliás, para a gente, todo lugar com álcool em gel, aferindo temperatura. Eu acho que é um ambiente mais seguro do que nas nossas casas, aglomerando, indo no churrasquinho do vizinho, indo para a zona rural, indo para a beira do rio. Então, eu, sinceramente, eu não acredito na efetividade do lockdown. Vamos ver agora, com esse período de 10 dias, se isso vai representar algum avanço. Eu já vi que tiveram cidades, principalmente no exterior, que o lockdown ajudou, como tiveram também cidades, como Paris, por exemplo, onde eles acabaram cancelando o lockdown porque não teve resultado na prática. São Paulo está 1 ano com lockdown lá, com exatamente, exatamente. E assim, eu vejo que também existe aí, gente, uma questão cultural. O povo brasileiro é um povo afetivo, é um povo que gosta de se abraçar, que gosta de beijar, que gosta de reunir. É diferente, não tem como a gente comparar aí com alguns países onde o comportamento das pessoas é completamente diferente. Então, eu não sei se vocês viram, Lorenberg deve ter visto, Paulo também, vocês são muito bem informados, aquele meme, feriadão, vamos para Chapada, o carro lotado? Infelizmente é isso que acontece. São Paulo agora no novo lockdown, o que a gente viu?
as rodovias todas com congestionamento, o pessoal tudo descendo para a praia. Rio de Janeiro, idem. Então, eu acredito que as pessoas trabalhando, é mais fácil de você, nesse momento, controlar a doença do que com as pessoas dentro das suas casas, fazendo as suas aglomerações particulares e participando de eventos clandestinos, que é o que está acontecendo. 250 festas fechadas em Mato Grosso nesse final de semana. 250. Então, infelizmente, está faltando um pouquinho mais de consciência da população e entender a gravidade do problema, e não acho que a culpa é do comércio, que acaba toda vez aí sendo prejudicado com esses decretos governamentais. A gente não avançou na pauta do supermercado, continua aglomerando das 18 às 19 horas. Você vai no supermercado, parece um formigueiro. A gente não avançou nisso. Frota de ônibus não aumentou. A frota está trabalhando em 100%. Ao invés de criar-se aí os prefeitos onde tem o transporte público, municipal, criar uma forma de ter mais frota, mais ônibus, as pessoas estão se aglomerando dentro do ônibus. Então, acho que são algumas questões que a gente poderia ter resolvido antes de tomar uma medida mais drástica. Poderia sim. Olha, se você tem alguma pergunta aqui, a deputada Janaína Riva, o telefone está aí na tela, 999322529, tem que ser via WhatsApp, viu? Daqui a pouco, inclusive, deputada, tem algumas perguntas que já chegaram durante o dia. Era para a senhora ter vindo na semana passada também, tem algumas, poucas, mas tem algumas da semana passada também que a gente acabou salvando no sentido do tempo, né? Porque às vezes fica velha, aí a gente não teve como salvar. Mas algumas a gente acabou separando também, e as que chegaram hoje, para a deputada também, inclusive algumas em vídeo, perguntas aqui para Janaína Riva. Professor. Deputada, eu vou sair um pouquinho fora da pandemia, embora nós possamos voltar a ela, porque é um assunto... Do momento, né, Leandro? Nós temos que falar sobre ela, mas recentemente, de acordo com o site da senhora, recentemente a senhora esteve em Porto Alegre, onde visitou o governador do estado e o presidente da Assembleia Legislativa. A minha pergunta é bem simples e rápida. Qual é o resultado prático desta visita que a senhora teve tanto ao governo do estado quanto ao presidente da Assembleia Legislativa, o resultado prático para o conjunto da população mato-grossense e para o próprio estado? Na verdade, essa visita ela já estava marcada já com alguma antecedência, e o objetivo principal dela foi visitar o Instituto Besouro. Nós queríamos conhecer o trabalho que o Instituto faz, que é um trabalho de empreendedorismo, qualificação profissional. Então, há algum tempo eu estou trabalhando um projeto de empreendedorismo feminino, voltado principalmente a tirar as mulheres da dependência financeira dos relacionamentos abusivos. Nós entendemos, através de vários estudos da Câmara Setorial Temática que foi criada em defesa da mulher na Assembleia, que um dos fatores da mulher permanecer em relacionamentos abusivos é exatamente a sua dependência financeira. A mulher geralmente tem filhos, né? A Lorenberg, ela tem essa preocupação de sair dessa relação e não conseguir manter a sua família. Então, nós fomos lá para conhecer esse projeto, que o Instituto, o que ele faz? Ele cria um programa de atendimento às mulheres e ele faz um acompanhamento para que elas possam obter renda. Porque a nossa preocupação é fazer um programa onde as mulheres possam se qualificarem e, logo após, já começarem a gerar renda, né? Para que elas possam se manter. Porque muitas fazem a qualificação profissional, mas não conseguem se introduzir no mercado. E esse é o diferencial do Instituto. Eles fazem esse trabalho e aí eles começam já a preparar essas pessoas com acompanhamento pelo WhatsApp, virtual, da sua produtividade para que ela se insira no mercado de trabalho. Então, é lógico que a gente acabou deixando isso para depois desse momento que é muito crítico, né? Até porque eu entendo que é uma ação muito importante, mas que nesse momento, principalmente agora com o lockdown, não é momento da gente tratar disso. Mas era uma primeira visita com esse propósito e também para nós conhecermos o ensino, que seria, eles têm um nome que eles citam lá, mas é como se fosse um ensino que auxilia o trabalho das escolas. Eles chamam lá de segundo turno das escolas, onde as crianças ali acabam como se fosse um Cimenina, porém é um reforço das matérias dadas nas escolas. E eles criam um ambiente sustentável, que é muito legal também, que nós conhecemos porque o prefeito de Primavera do Leste estava lá. E ele queria conhecer esse programa porque ele quer fazer com as crianças esse contraturno, contraturno que eles chamam lá.
esse contraturno para que as crianças possam ter esse reforço e tirar as crianças da violência das ruas. Então, o nosso objetivo principal lá era esse, né? Nós ficamos 2 dias lá, conhecendo o programa, conhecendo a efetividade do programa e como ele funcionava. E aí nós aproveitamos para fazer essa visita à Assembleia e ao governador para saber como eles estavam trabalhando agora no período da pandemia. Na Assembleia eu achei muito interessante, até muitas das pautas da Assembleia deles eu passei para a nossa Assembleia. Lá já não existe mais o voto secreto, foi abolido há muito tempo no Rio Grande do Sul. Lá o trabalho está 100% virtual, o presidente faz da sala dele, há muito tempo já não tem sessão em plenário, até porque a gente sabe que gera aglomeração dentro do plenário. E eles têm trabalhado muito em conjunto com o governo. Os deputados estão auxiliando na aquisição de vacinas. Lá ele já tem um projeto aprovado para aquisição de vacina que nós ainda não temos aqui no estado. Com certeza agora com esse anúncio a Assembleia deve ter que fazer uma autorização em cima disso. Mas assim, aí eu conheci um pouco mais da organização administrativa deles e eu não tinha audiência marcada, né, com o governador Eduardo. Quando o presidente da Assembleia falou, olha, você quer conhecer o governador Eduardo? Se você quiser, eu levo vocês até lá. E aí nós fomos lá para conhecer o governador, mas foi uma coisa casual. O objetivo mesmo era esse trabalho de empreendedorismo feminino, que eu espero em breve conseguir implantar. A gente quer fazer através da Assembleia Legislativa, uma parceria com o Senai e com a FATEC, mas a gente quer esse trabalho continuado do pós, que o nosso interesse é que as mulheres ganhem dinheiro. A gente não quer só qualificar, a gente quer o acompanhamento posterior. Precisa, né? A independência, ela é tudo para uma mulher, especialmente numa situação, se tiver que se separar, por exemplo, não está dando certo um relacionamento, aí geralmente pesa isso, né? Ah, mas eu sou tão dependente dele, e aí fica aguentando uma situação, e aí aguentando muitas vezes a agressão verbal, depois a física, a psicológica e tudo mais. E se a mulher tem essa dependência, ela consegue voar, não é? Ao passo que se ficar dependente do marido, vai ficar sempre escrava. E como eu te disse, hoje uma das causas da mulher permanecer no relacionamento com seu agressor, com o abusador, é a questão financeira. Então é um projeto muito relevante, mas eu acho que infelizmente agora a gente vai ter que adiar um pouquinho os planos. Da pandemia, né? Agora, tem um fato interessante, trazer uns dados aqui para vocês da violência doméstica. Todos os crimes praticamente reduziram, né, agora durante a pandemia. Assassinatos, furtos, reduziram. Mas o feminicídio, ele aumentou, né? O feminicídio, a violência sexual e também o abuso sexual a menores também aumentou, a pedofilia, né? Então, assim, eu conversei com a doutora Ana Cristina Feldner, ela está fazendo uma tese de doutorado e ela fala exatamente sobre esse aumento de feminicídio. E um dado interessante aqui para vocês, em 2019, nós tivemos 45 feminicídios em Mato Grosso. Em 2020, nós tivemos 65 feminicídios, né? Já época de pandemia, durante a pandemia. E outro fator interessante é que dessas 62 mulheres assassinadas em Mato Grosso ano passado, só 2 tinham medidas restritivas. Isso mostra que ainda é ineficaz a denúncia. As mulheres ainda não entenderam que elas precisam denunciar para ter uma proteção. Ou entenderam e estão com medo, né? Ou tem medo, ou tem medo. Essa tese, inclusive, do medo. Das 2 que tinham medidas restritivas, uma estava com a medida restritiva vencida, que era contra o ex-marido, pai das suas filhas, né? Então, assim, a gente nota que não é um problema de segurança pública, porque são poucas as mulheres que denunciam, mas é realmente um problema, como a gente diz, cultural e um problema... enfim, que nós precisamos buscar uma solução no nosso estado. Lorenberg, respondeu a pergunta? Respondeu, né? Respondeu. Eu queria, deputado, na verdade, que a senhora ainda nesse bloco aqui responda, e aí é uma provocação, como já diz o Lorenberg, né, que eu quero fazer aqui a Vossa Excelência. O governo do estado de Mato Grosso recebeu recursos da União para o enfrentamento à Covid. A pergunta que se faz é quanto foi, e aí o papel da Assembleia é preponderante nesse sentido, que o governo recebeu, falando tudo, não é só aquele direto para a saúde, não é? Não, eu estou falando de tudo por conta da pandemia. Aí foi a dívida que foi protelada, aí foi o socorro por conta das perdas tributárias e o dinheiro diretamente para a Covid. Quanto que veio e como que está sendo feito lá na Assembleia esse tipo de acompanhamento?
Paulo, o governo do estado recebeu para o combate específico ao Covid cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas está havendo uma discussão aí nas redes sociais por conta desses 15 bilhões e meio que o governo federal anuncia. De fato, o governo, por exemplo, deixou de pagar em dívidas federais mais de 600 milhões. Quando você começa a fazer a conta, o recurso vinculado aos municípios que passa pelo estado, bancado pelo governo federal, dá aproximadamente, se eu não me engano, 5 bilhões. É que eu não lembro exatamente para o que foram, mas assim, os repasses constitucionais, de fato, eles chegam a 15 bilhões e 400 milhões. Né? Então, a gente tem feito esse acompanhamento junto ao governo e por mais que as pessoas achem, por exemplo, para o combate específico ao Covid, que 1 bilhão e 600 milhões, ele é muita coisa, eu inclusive cheguei a fazer uma defesa, muita gente me criticou, dizendo que eu estava defendendo o Bolsonaro. Eu só disse na Assembleia que nunca os estados e os municípios viram tanto dinheiro vindo do governo federal como viram no ano passado. E que eu entendo que muito recurso autorizado pela lei federal foi utilizado para investimentos diversos que não eram a saúde. E que, na minha opinião, esse foi o erro do governo federal. Deveria ter vinculado a obrigatoriedade 100% para a utilização ao combate à pandemia. Mas a pergunta que eu faço é, o governo do estado usou desses modus operandi, vamos chamar assim, é legal, então eu vou pagar aqui minhas dívidas correntes do estado e não investir diretamente no combate à pandemia. Houve isso no estado? Na verdade, eu acredito que o estado consiga investir até mais, porque o estado já tem um gasto fixo com a saúde que é muito alto. O que o governo fez? Pagou as dívidas dos municípios que o ex-governador Pedro Táxi não tinha pago. Então, isso, para você ter uma ideia, só para Cotriguaçu foram mais de 700 mil reais, só de atrasado. O governo usou esse dinheiro para fazer essa distribuição de recursos realmente de saúde, aquilo que veio para a saúde. Então, hoje, muitos vereadores me perguntaram, não tem como fazer uma cobrança mais efetiva do governo? Se foi gasto para a pandemia, o Estado tem margem para prestar conta disso aí com gasto 100% para a saúde. Mas, na minha opinião, acho que lá atrás, quando nós tínhamos condição, porque é isso que a população tem que entender, esse é o momento agora, que está difícil achar médico, está difícil achar a equipe para abrir UTI, está difícil achar insumos para abrir UTI. Mas na época que nós tínhamos condição, eu acho que o Estado poderia ter feito mais investimentos na saúde, com certeza. Se é esse ponto que você quer chegar, eu quero saber eu para acho onde que foi o poderia dinheiro. ter investido mais. Eu quero saber para onde foi o dinheiro. O dinheiro, por que não temos o hospital de campanha? Temos lá o Metropolitano, mas é o suficiente? Para o primeiro momento até foi, digamos assim. Exatamente. Mas e agora? E depois? Não é? Quer dizer, e novos investimentos? Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aí. Tem também aí o governo sinalizando com compra de vacina, é um bom sinal também. Tem gente que está criticando, mas se é vacina, a gente tem que apoiar, não é? O Opinião vai dar um tempinho só. Lorenberg, quer deixar uma pergunta aí? Ou não? Como é que é? Uma pergunta para responder no próximo bloco. Posso fazer a pergunta, não há problema. Então esteja bem à vontade. Tá. Faz de conta que a casa é sua. Deputada, nas questões anteriores, tanto minha quanto do Paulo, a senhora falou do feminicídio, falou da violência contra a mulher. E a senhora é autora da Lei 10.760 de 2018, onde institui exatamente a campanha contra o machismo. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito desta lei e uma avaliação que a senhora poderia fazer a partir da lei. Qual é a avaliação que a senhora faz do machismo no estado de Mato Grosso? Ixi, é para o programa inteiro falar sobre isso aqui, suponho, né? O Opinião dá um tempinho só e você pode mandar sua pergunta via WhatsApp 99932-2529. É um instantinho só, a gente já está de volta. Ok, estamos de volta aqui ao vivo com Janaína Riva, deputada estadual pelo MDB. Aliás, MDB é um dos temas que a gente vai estar tocando daqui a pouquinho, uns assuntos que suscitam aí uma certa polêmica, ou pelo menos suscitaram num passado não muito distante, não é? Janaína perdeu a queda de braço aqui na Municipal de Cuiabá. A gente vai perguntar sobre isso para ela já. Antes, porém, vamos destacar o que há de mais importante nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Covid mata 100 pessoas em 24 horas,
57 aguardam leitos de UTI. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, apontam que Mato Grosso notificou 100 mortes e mais 2.800 contágios pela Covid-19 nas últimas 24 horas. A pasta registra também 157 pessoas à espera por unidades de terapia intensiva, as chamadas UTIs. Conforme o balanço emitido pela SES na tarde desta quarta-feira, Mato Grosso passa a contabilizar 310.300 contágios pela doença, dos quais 7.600 casos as vítimas não resistiram em virtude da Covid. Do total de ocorrências registradas, em cerca de 284.800 casos, as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 15.500 pessoas seguem em isolamento domiciliar tratando o contágio. Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande são as cidades matogrossenses com mais casos registrados da doença. Porém, cidades como Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Sorriso, Sinop e Cáceres também têm números altos da Covid. Hoje, a taxa de ocupação de UTIs é de 98%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 62%. Com o colapso no sistema de saúde, dezenas de pessoas aguardam na fila de espera por novos leitos. 98% já, hein? 98%, infelizmente está subindo. Deu uma caidinha e começou a subir de novo. Olha, mais um destaque aí, esse está atualizado agora há pouco no Gazeta Digital. O Ministério Público requer na Justiça que Estado adote medidas realmente essenciais por 14 dias. O promotor de justiça, Alexandre Guedes, ingressou com a ação junto ao Tribunal de Justiça nesta quarta 31 para que o Estado baixe novo decreto com restrições impositivas que determinem manutenção apenas de atividades, aspas, realmente essenciais, válidas para todos os municípios, a fim de conter a pandemia da Covid-19. Conforme Guedes, é necessária a adoção de medida conjunta que suspenda a realização de atividades não essenciais para que os decretos não sejam, aspas, para inglês ver, abre aspas. Busca-se, nesta ação civil pública, um provimento jurisdicional que determine ao Estado de Mato Grosso e ao município de Cuiabá que editem e façam cumprir atos que determinem a suspensão das atividades realmente não essenciais pelo período sanitário mínimo, não é, que são de 14 dias e que que providenciem a adoção de medidas uniformes de distanciamento e isolamento social, fecha aspas, segundo o trecho aí escrito pelo Dr. Guedes. Aí tem aqui embaixo ainda, em ação encaminhada à Justiça nesta quarta-feira, Procurador-Geral de Justiça José Antônio Borges pediu a suspensão de parte do decreto de Cuiabá, que tratava sobre as medidas instadas como sendo essenciais. Abre aspas, o gestor de Cuiabá entendeu por bem autorizar atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, limitando-as apenas quanto ao horário de funcionamento, ignorando assim completamente que o decreto federal assim não o faz, acrescentou aí o doutor Zé Antônio Borges, do Ministério Público. Tá aí. Tem uma confusão aí, tem um conflito que não se consegue entender. Aí quando entra o Ministério Público e entra a Justiça também, aí que ficou mais dificultoso para a compreensão, especialmente do ponto de vista do cidadão, né, que não sabe o que fazer. Antes que a Janaína, deputada, responda ao questionamento deixado pelo Lorenberg,
no bloco anterior. Eu queria com uma pinceladinha aí, deputada, da senhora, sobre isso que você acabou de ouvir aqui, sobre os decretos, não é? Agora o Ministério Público batendo duro, ele quer uma definição mais abrangente, o outro já está falando assim, porque tem que cumprir aquilo que consta realmente no decreto federal, no que consta na determinação federal, no decreto federal. Qual que é a sua avaliação sobre isso aí? Pois é, realmente a gente fica sem entender, porque se existe um decreto federal onde listam as atividades essenciais que os prefeitos estão utilizando na hora de determinar o lockdown, né, dentro dos municípios, a quarentena, eu não entendo porque eles não podem seguir o decreto federal. Se eles são obrigados a seguir o decreto do governo estadual, o decreto do governo federal teria, de certa forma, muito mais força, como são as nossas legislações. Quer dizer, se o governo federal faz uma lei, nenhum deputado estadual, nenhum vereador pode alterar no município e no estado. Então, eu não consigo entender qual é a lógica agora de você se exigir que não siga, então, o decreto federal com relação às atividades essenciais. Então, é difícil a compreensão, para mim, pelo menos, eu acho muito difícil, e acho que os decretos têm muita confusão, realmente. Por exemplo, você não pode usar a academia do seu prédio, da área comum, mas você pode usar a academia do shopping. Então, assim, tem umas coisas, a lei seca, por exemplo, não pode beber no bar e restaurante, mas você pode beber na distribuidora. O que é isso, né? Então, assim, falta um pouquinho de bom senso, né, na hora de se fazer esses decretos. Agora, se está complicado para a compreensão de uma deputada, né, da Casa de Leis, agora imagina para o cidadão comum, né, que fica aí perdido no que acreditar e no que seguir. O Lorenberg Alves, meu parceiro aqui de bancada, deixou uma pergunta para a senhora no bloco anterior, perguntando do machismo. Hoje, eu não sei se tem machismo no estado de Mato Grosso, tem? Muito, muito. Esse é o estado, primeiro, né? Mato Grosso lidera os números de feminicídio do Brasil, né? O estado mais violento, que mais assassina mulheres do Brasil. Só por aí você já tira, né? Você já tira que talvez o problema realmente seja crônico, né? O que a gente tem entendido, como eu disse aqui, a gente tem dados que demonstram dependência financeira, o fato do apego psicológico que as mulheres têm, que é outro fator que nós temos que trabalhar. E aí, quando nós falamos da questão cultural, histórica, aí entra nessa questão desse projeto do combate ao machismo dentro das escolas. Por quê? Nós entendemos que quando você trata o abusador, depois de já adulto, você, de certa forma, enxuga gelo. Né? É difícil você mudar uma pessoa depois que ela está com a sua personalidade, o seu caráter já formado. Mas dentro das escolas é mais fácil de se trabalhar. E quero parabenizar aqui as professoras que já fazem esse trabalho. Né? Fazem as meninas, os meninos fazerem projetos, trabalhos contra a violência doméstica, contra o machismo. Mas esse projeto legal dele é ir até as escolas, como eu fiz algumas vezes, palestrar para as meninas, para os meninos, para eles entenderem que a violência doméstica, ela começa, Paulo, com situações pontuais de machismo, coordenando a roupa que a namorada usa, com quem ela fala no celular, onde ela pode ir, onde ela não pode. É assim que começa um relacionamento abusivo. Então, combater o machismo hoje é exatamente para que nós tenhamos jovens despidos de preconceito e que possam, no futuro, serem adultos que não cometam agressão contra a mulher. Então, é mais esse o foco do projeto do que qualquer outro, né? Não é para nós criarmos um exército feminista dentro das escolas, mas sim mulheres que saibam que elas podem ser empoderadas e homens que saibam que tudo tem um limite nas suas atitudes e que eles têm que, ao invés, né, de reprimir as meninas, fomentar para que as meninas possam ter sua independência futura. Então o projeto tem esse viés. Ok, olha, vamos à participação aqui do telespectador. Na verdade, a gente vai começar com perguntas feitas em vídeo, que chegaram aqui ao longo do dia para a deputada Janaína Hilva. O Jaime, é isso? O Caroline, vamos seguir essa linha aqui, essa lista aqui então, né? Jaime essa ordem aqui, né? Obrigado. Ela tem uma lista aqui, deputada. O Jaime, ele é vereador e está perguntando aqui para a senhora. Bora ver aqui a pergunta, por favor. Boa noite a todos. Eu sou o Jaime Rodrigues, vereador de Barra do Garças.
Quero, em primeiro lugar, parabenizar a deputada Janaína Riva, do MDB, pelo belo trabalho que está desempenhando na Assembleia de Mato Grosso. Aproveitar a oportunidade de fazer uma pergunta para a deputada. Aqui no Vale do Araguaia, em Barra do Garças, nós estamos tendo uma dificuldade em relação à pandemia, o Covid, e as medidas do governo têm afetado demais o nosso comércio aqui. O que a deputada pensa sobre isso? Bom, obrigada ao Jaime pela pergunta. Foi até difícil enxergar o Jaime daqui lá. Hoje eu estou, como eu disse... A Janaína colocou um colírio nos olhos, desse que a gente coloca que fica tudo embaçado assim, com o tempo, né? Não, mas eu consegui ver bem o que ele veio. É o Jaime, eu garanto que é o Jaime que fala. É o Jaime, vereador de Barra do Garças. Bom, essa situação realmente do comércio, ela é geral, como eu disse aqui para vocês. E os prefeitos, a grande maioria dos prefeitos hoje, eles são contra o lockdown, exatamente porque eles acompanham mais de perto a situação do comerciante e dos empregados, né, que se chamam comerciários, né. Para vocês terem uma ideia, quando nós fomos votar aquele feriadão, pela primeira vez eu recebi a ligação dos comerciários. Eram garçons, eram vendedores de loja que estavam nos ligando, pedindo, pelo amor de Deus, que não deixasse fechar. Porque, infelizmente, quando fecha um comércio como esse, o primeiro a ser atingido, demitido, é o funcionário do comércio, né? Então, eu já externei meu apoio lá em Barra do Garças. Aliás, foi a cidade que mais me cobrou, acho que onde eu mandei mais vídeo, mais dei entrevista foi Barra. Eu acredito que nós tenhamos que manter as atividades funcionando de acordo com o decreto do presidente da República, o decreto do governo federal. Então, o comércio pode ficar aberto de acordo com esse decreto. E para Barra do Garças, inclusive, eu enviei agora uma emenda de 200 mil para ajudar no combate à Covid. Acho até que é uma ideia interessante e eu tenho conversado isso com os deputados, se nós conseguíssemos transformar as emendas de forma excepcional em recurso para custeio da saúde, seria muito interessante. Porque, para vocês terem uma ideia, ampolas que custavam R$20 estão custando R$300. Então, imagine só, né? Para pedir aí 1.000 ampolas, é R$300 mil que o município está tendo que desembolsar. Então, como uma medida de caráter emergencial. E ele perguntou minha opinião, né? A gente falou aqui no começo do programa, eu sou contra porque eu acredito que aglomere mais e acho que o comércio hoje é um ambiente seguro para o cidadão. Aliás, eu pude visitar alguns comércios ontem aqui em Cuiabá e em alguns só tinha eu dentro do comércio, não tinha mais ninguém. Os comércios já estão vazios pela falta de recurso que a população hoje não tem para adquirir produtos. Então, assim, o comércio já está sofrendo um impacto muito grande. Fechado, então, a situação piora muito. Olha, tem mais uma participação, vamos para mais uma participação, mais uma pergunta que chega aqui, acho que essa é de Cuiabá mesmo e é de um jornalista. Vamos colocar na sequência aí do jornal A Gazeta. Vamos ver quem está participando conosco. Boa noite, Paulo. Boa noite, deputada Janaína Riva. Eu sou Lázaro Thor Borges, repórter de política aqui do jornal A Gazeta, e gostaria de perguntar para a deputada quais as medidas que ela considera ideais para conter a pandemia de Covid-19 em Mato Grosso, uma vez que o governador do estado encaminhou o decreto de antecipação dos feriados e a deputada votou contra, alegando questões aí do setor produtivo. Além disso, gostaria de saber dela quais as medidas que a Assembleia Legislativa vai tomar, uma vez que uma série de servidores se infectaram de Covid e a Assembleia realizou inclusive cursos presenciais. Queria saber quais são as melhores medidas nesse momento, o que a deputada considera que é melhor para evitar a proliferação da doença. Bom, Lázaro, obrigada pela pergunta. É um prazer poder falar também com o Grupo Gazeta, né, de comunicação. Na verdade, nós já fizemos algumas indicações para o próprio governador das medidas que nós considerávamos medidas que poderiam auxiliar no combate às aglomerações. Nós falamos agora há pouco, por exemplo, sobre a lei seca. Eu sou a favor da lei seca, para que não haja distribuição de bebida, mas eu sou a favor que não haja em lugar nenhum, porque não adianta nada, tá? Você proibir no bar e no restaurante e você deixar na distribuidora, você deixar no supermercado, que as pessoas vão comprar e as aglomerações vão seguir. Eu sei que a bebida, ela reduz muito as aglomerações quando ela está fora de cena. É normal, eu aprecio bebida alcoólica, eu bebo cerveja, eu bebo vinho, mas eu entendo que a ausência dele, ela faz com que a gente reduza até os horários das reuniõezinhas, assim você não embala sem a bebida alcoólica, muito difícil acontecer. Então, foi uma medida que nós propusemos ao governador.
nós propusemos a ele também essa força-tarefa com relação aos ônibus, a ampliação dos horários dos supermercados, o aumento dos centros de triagem no interior do estado, que me parece que agora o governo vai fazer, parece que já encaminhou 7 milhões para auxiliar as cidades polos a abrirem mais centros de triagem. Nós também pedimos ao governo que fizesse uma cooperação com as clínicas particulares para que elas pudessem ficar abertas, para que a população que tem condições de pagar, né, pudesse em final de semana também fazer o seu teste de Covid. Nós pedimos também ao governador um protocolo do estado de Mato Grosso para que ficasse claro e fácil a população seguir um protocolo como houve no estado de Manaus no momento de maior caos, que foi o protocolo Manaus. Eles fizeram um protocolo onde todos os centros de triagem, a população já saía com a medicação, né, para combater a doença. Então foram algumas das propostas que nós fizemos para o governador. É claro que não vou nem citar a questão da vacinação, porque nós sabemos a situação das vacinas. Está super difícil adquirir. Hoje, graças a Deus, nós recebemos essa notícia maravilhosa que o Estado conseguiu 1.200.000 doses, né, que vão ser utilizadas. Assim, ele não tem data para chegar ainda, né? Tem. Mês de abril, o primeiro lote. Olha que bom. E o último lote parece que é junho ou julho, não lembro agora ao certo. Mas já começa agora a chegar em abril. Mas conseguiu isso através de um consórcio gigantesco, né? Que me parece que é o consórcio da Amazônia e da região também Nordeste, é um consórcio grande, não me lembro ao certo qual é, mas são vários estados que compraram essas vacinas, né, Sputnik, né, da Rússia. Então, as vacinas, que a gente acredita também que seja uma medida imediata, inclusive, na minha opinião, o Estado tem que fazer uma força-tarefa com relação aos municípios, como aconteceu, por exemplo, em outros estados, onde os governadores estão enviando para os municípios que estão em dificuldade um digitador e 2 técnicos para auxiliar e dar o exemplo no município para que o município atinja os números para poder, de fato, atender a população de forma célere. Então, tem município nosso que imunizou 20% só das vacinas que foram enviadas. Então, assim, tem alguma coisa errada ali. Eu acho que o Estado não tem o dever legal, mas tem uma obrigação moral de ajudar. Então, são algumas das medidas que nós passamos e transmitimos ao governador, que nós consideramos que são medidas que possam ajudar a resolver, além, é claro, da comunicação efetiva. Os dados mostram que a população ainda não entendeu a gravidade. As campanhas no estado de São Paulo, em outros estados, elas estão muito mais ostensivas, mostrando as pessoas dentro da UTI, a pessoa sendo entubado, mostrando o quanto é difícil aquele momento para o familiar. Então, assim, eu acho que talvez melhorar também essa questão da comunicação é importante para que a gente possa conscientizar as pessoas. E a segunda pergunta do Lázaro, né, ele fez com relação ao que a Assembleia, né, está fazendo, não foi isso? Devido ao grande número de contagiados. De contagiados dentro da casa. Eu, desde o início, eu sou contra qualquer reunião presencial de grandes proporções dentro da Assembleia. Há muito tempo eu estava cobrando do presidente, na época ainda era o Botelho o presidente, para que ele suspendesse essas reuniões, inclusive encontros entre deputados e vereadores, deputados e prefeitos, porque eu entendo que nesse momento esses encontros podem ser feitos de forma virtual. Não tem por que a gente liberar a Assembleia, como agora está fechada, para a gente continuar recebendo vereadores, prefeitos. É perigoso, gente, é muito perigoso e a gente expõe o servidor a risco. Eu estou com uma servidora que está na UTI, que é a Laurinha, amiga de vocês também, jornalista, sim, e está passando por muita dificuldade hoje dentro da UTI também. Então eu entendo que a Assembleia poderia ter tomado medidas anteriores aos fatos que depois foram surgindo, de servidores que foram contraindo a doença, e acho que a gente demorou para acordar. E olha só como ficava ruim. Eu, deputada, não ia atender no meu gabinete e o meu colega do lado atendia. Então o vereador ou o prefeito entendia o quê? Não, a deputada que não quer atender, quer dizer, ele está me atendendo aqui, como que ela falou que está fechado? Começou a criar tanto problema e eu cobro no grupo dos deputados, tá? Gente, parem de atender na Assembleia, gente, não atendam na Assembleia, justamente por conta dos servidores. Agora parou de uma vez e a gente tem fiscalizado isso e acompanhado junto com o presidente e acredito que nesse momento, tudo aquilo que puder ser feito no home office, não tem por que fazer presencial. Ok, olha, o Opinião vai dar um tempinho para mais um break comercial e assim que
a gente voltar, tem mais perguntas aqui, tanto do telespectador como também de Lorenberg e minhas, no programa Opinião, que dá um tempinho e volta já já. A gente volta aqui ao vivo com Janaína Riva no programa Opinião, nesta quarta-feira, dia 31 de março. E vamos seguir aqui. Lorenberg, vou intercalar aqui, meu caro, para você não ficar muito no descanteio, não é? E não, preferência é o nosso telespectador. Mas Lorenberg, tá bom. Lorenberg faz questão de dar uma... Eu também faço questão, viu? Eu quero mandar, aliás, um alô para a dona Jô. Eu encontrei com a dona Jô lá no CPA, e ela é feirante, rapaz, lá naquela feira de domingo do CPA ali. Ela vende chinelo e artesanais, e, enfim, e falou que assiste ao programa sempre. Um abraço, dona Jô. Obrigado pela sua companhia carinhosa, viu? Mais uma participação aqui que chega pra gente em vídeo. Vem de mais um jornalista, é isso, Caroline? Mais um jornalista aqui de Cuiabá. Boa noite, Paulo. Boa noite, deputada Janaína. Eu sou o Wellington Sabino, aqui do site Folha Max. E a minha pergunta para a deputada é o seguinte. Deputada, você se considera derrotada nessa disputa interna pelo comando do MDB aqui de Cuiabá? Porque quem acompanha o cenário político sabe que você disputava junto com o Francisco Fayad, que é representante do Emanuel Pinheiro. E na prática, quem acabou assumindo a presidência foi o advogado José Lacerda. E com relação a esses atritos entre você, a senhora e o prefeito, é assunto superado? Na verdade, não é assunto superado, né? Bom, obrigada aí ao Folha Max, né, pela pergunta. Wellington, obrigado, Wellington. Wellington, obrigada, viu, pela sua pergunta. Na verdade, eu não considero um assunto superado, mas eu acho que nesse momento, né, com o caos na saúde pública, como está hoje, eu acho até uma falta de respeito, né, com o cidadão, a gente ficar fazendo discussão política, principalmente político-partidária. Então, a gente acabou deixando isso para depois. Acho que o Emanuel agora tem que focar 100%, né, nessa questão da saúde pública aqui em Cuiabá. Está com muita dificuldade na vacinação, tem que melhorar isso. Um ponto só de vacinação é muito ruim, tem que instalar o drive. Hoje ele tem muito problema e acho que a gente tem que deixar isso realmente para depois. Não quer dizer que superamos isso, que a gente tem hoje uma relação maravilhosa, a gente continua sem ter relação, mas a gente resolveu que não é o momento de se falar sobre isso. E foi exatamente por isso que o Zé Lacerda assumiu como interventor o diretório municipal, para que nós possamos depois fazer a discussão de quem fica na presidência do partido aqui em Cuiabá. Então, assim, para mim, eu já tinha dito isso até aqui no programa, né? Quando eu aceitei o convite do Bezerra para ser presidente da municipal, não foi para ganhar uma queda de braço com o Emanuel. Foi porque ele tinha pedido com o propósito de organizar a chapa e tudo mais. Então eu concordo que seja um outro nome, mas eu acho que tem que ser um nome que tenha esse mesmo foco hoje de fortalecimento do MDB. E acho que o Zé Lacerda, pelo histórico partidário que ele tem, por toda a militância dele dentro do MDB, eu acho que ele tem plenas condições de desenvolver esse trabalho que eu faria, que Valtenir faria, pensando nas eleições de 2022. Então eu me sinto muito contemplada com a nomeação do Zé Lacerda, acho ele muito coerente, muito pacificador, acho que é uma pessoa que vai conseguir fazer um bom trabalho. Agora, a gente adiou essa discussão, que com certeza a hora que vencer esse diretório provisório, aí a gente vai poder fazer uma discussão mais abrangente com relação ao partido aqui em Cuiabá. Ok. Deputada, antes de seguir para a próxima pergunta aqui em vídeo, eu vi um posicionamento seu na tribuna defendendo o tratamento precoce. A senhora teve Covid, eu tive Covid do ano passado, né? Eu tive uma vez. A senhora parece que teve duas, não é? Eu tive uma só. Uma só também? Só esse ano. Pois é, e a senhora teve essa experiência que a levou a crer que o tratamento precoce funciona? É isso mesmo? Pois é, existe uma discussão, né, hoje entre os médicos do que funciona e o que não funciona, né? Um dos meus médicos que estava me acompanhando, o Dr. Carretoni, ele acredita muito no tratamento precoce, ele acha que realmente salva vidas. Já o Dr. Calil, lá de São Paulo, eu li vários artigos a respeito, acha que o tratamento precoce não resolve nada. Olha, eu não sei se é o emocional, se é o psicológico, mas para mim fez muito bem.
Então eu vejo que várias pessoas acabam até confundindo. Existe o tratamento precoce e muita gente fala em tratamento preventivo. Eu não acredito em tratamento preventivo para Covid, mas eu acredito que se você tratar a doença com antecedência, diagnosticou, você ser medicado, você ter um atendimento médico, eu acho que é o caminho para se evitar uma intubação, uma internação em leito de UTI. Então, assim, para mim, que não sou médica, mas eu tive uma experiência muito positiva e eu vejo vários relatos de médicos que trabalham com tratamento precoce e que relatam a positividade do tratamento. Você não chegou a ter complicações, não, né? A sua Covid, quando você teve, foi leve. Foi leve, eu não tive febre, eu não tive sintomas mais fortes, só muito cansaço, né, dores no corpo, dor de cabeça, e fiquei como se fosse com um resfriado, assim, muito forte, uma sinusite atacada, assim, minha voz ficou bem fanhosa, agora que está melhorando, ainda está um pouquinho, perdi o paladar e perdi o olfato, mas foram sintomas leves. Agora, assim, Paulo, eu tinha dúvida todas as vezes se eu estava ou não estava com Covid. Quando eu tive Covid, eu tive a certeza de que eu estava mesmo. É completamente diferente de uma gripe, de um resfriado, é muito mais forte, você sente mesmo que seu corpo perde completamente a força. Muito bem, o que eu faço, Caroline? Vou para o intervalo comercial ou o quê? Tem mais vídeo. Tá bom, eu entendi, tá me dando duro aqui, que é outro bloco, que nem aquele dia, né? Quem manda são as mulheres, né? Aqui ela dá bronca mesmo. Mais uma participação, então, aqui via vídeo para a deputada Janaína Riva, uma pergunta que chega do interior. Bora ver. Aqui é Zumar Cruzel, popular Carequinha, presidente da Câmara do município de Juína. Sei que a deputada tem lutado muito pela nossa região, principalmente pelo nosso município, através de todos os deputados da Assembleia Legislativa. E encarecidamente venho aqui pedir que continue lutando pela nossa saúde, do nosso município, da nossa região, principalmente pelas estradas. A MT 170, a MT 183 ligando Filadélfia a Aripuanã e principalmente o asfaltamento ligando Castanheira, todos os municípios do Vale do Juruena. Um grande abraço, conta conosco, fica com Deus. Preocupado aí também, o Carequinha. Carequinha é um amigo de muitos anos já, né? Porque o Carequinha, eu acho que já deve estar no 4º ou 5º mandato dele de vereador. Então, quando eu conheci o Carequinha, eu não era deputada ainda. E hoje nem careca ele era, na verdade. Ele está na presidência da Câmara Municipal de Juína. E, de fato, aquela região, a região noroeste do estado, é muito desassistida quando você fala de infraestrutura, né? Então, eles têm uma demanda ali, a 174, a 183 que ele citou, essa dificuldade do asfalto ali de Castanheira, inclusive o asfalto de Juína e Castanheira, que sempre foi bom também, não está em boa qualidade. Até esses dias eu fiz uma fala na tribuna, quando eu falei assim, agora não é hora de ponte e estrada, né? Muita gente quis desvirtuar o comentário, porque o que eu quis dizer com aquela fala é que nesse momento os investimentos prioritários eles têm que ser na saúde. É claro que a gente não pode deixar de lado a infraestrutura, mas lidar agora com situações emergenciais, dar o direito de ir e vir, que é isso que a população tem que ter. Então a gente tem que ter estradas em boas condições, até por uma questão de segurança, a gente sabe disso, pontes da mesma forma, mas eu acho que os investimentos macros, nesse momento, com certeza, eles ficam um pouco comprometidos. Mas aquela região hoje, na minha opinião, antes a gente falava que o Vale do Araguaia era o Vale dos Esquecidos. E hoje você anda pelo Araguaia praticamente pavimentado, com exceção ali da BR, que agora não me lembro exatamente o número da BR, mas a BR que vai atender, eu acho que é 158, que passa ali pelo Araguaia, que tem um problema com o estudo indígena e o impacto ambiental. É 158, né? E lá nós temos esse problema também em Juína, com a 174 também, que vai ligar ali toda a região para que eles possam exportar, exportar, né, a sua produção, chegar até o porto. Então, são algumas dificuldades que nós temos ali. Aquela região é uma região, Lorenberg, que se tiver uma infraestrutura adequada, o Estado não precisa se preocupar, altamente produtiva. Então, esse é um desafio, sim, que a gente tem que vencer, e eu tenho tentado ali, junto com os meus colegas, amenizar essa situação. Então, hoje é 174, por incrível que pareça, está em boa qualidade, mas ainda não tem asfalto. Ok. Zumar, vereador Carequinha, muito obrigado pela sua participação aqui, viu?
Ele mandou a pergunta, ele fez questão de mandar a pergunta porque ele sabe da importância que tem a deputada Janaína Riva, que tem muitas ações naquela região lá, não é? E no parlamento, e o parlamento é a ferramenta principal para o desenvolvimento, para buscar, para exigir e fazer acontecer as políticas públicas para a região ali. Tem mais uma parte, o Zulmar, eu esqueci o sobrenome dele, Zulmar, é o Carequinha, o presidente lá, o Carequinha, que participou conosco. Carequinha. O Carequinha. Mais uma participação aqui, que também vem do interior, lá de Sorriso, parece. Vamos embora ver. Boa noite, Paulo. Boa noite, deputada Janaína Riva. Boa noite a todos que nos assistem no programa Opinião. Aqui é o Zé da Pantanal, vereador de Sorriso. Eu pergunto para nossa deputada, é possível elaborar uma lei que regulamenta o grau de risco da pandemia do Covid-19 com a realidade de cada município? Eu quero que a senhora responda em 1 minuto, porque tem mais um para a gente encerrar o programa. Tá. Essa pergunta do Zé é muito importante. Sorriso, eu tive uma reunião com eles ontem. Eles querem que regulamente essa situação do grau de risco, porque eles entendem que vários municípios, como é o caso de Sorriso, fizeram o dever de casa, eles têm hospital de campanha, eles têm um número alto de contaminados recuperados. Então, assim, é um projeto que é possível, sim, de ser apreciado na Assembleia, criando critérios onde a gente possa fazer uma avaliação mais ampla do que essa avaliação que considera já de alto risco praticamente aí 30% dos municípios do estado de Mato Grosso. Então, é possível fazer, inclusive também é uma demanda de Sorriso, que eles têm batido muito duro, a questão das escolas serem consideradas essenciais. Então, a gente tem trabalhado essas duas frentes, o deputado Chuchu, que é de Sorriso, tem também auxiliado muito nesse debate. Eu acredito que seja possível, sim, Zé, e dá para a Assembleia fazer. Zé da Pantanal, obrigado aí, viu, Zé, pela participação aqui, vereador por Sorriso. Tem mais uma participação aqui, rapidão, que vem também do interior. Bora ver quem é. Perguntar para a deputada Janaína Riva o que ela pensa a respeito dos municípios que receberam milhões do governo federal para o enfrentamento ao Covid-19 e que nesse momento não tem nenhum leito de UTI sequer para receber os pacientes que estão com casos agravados aí de Covid-19. E aí, deputada, qual que é a sua opinião sobre isso? O vereador lá de Juara é o Luciano Oliveto, vereador de Juara. Esse é da minha terra. O Luciano é vereador, muito atuante lá do município de Juara e está direto aqui me cobrando, né, e sempre muito combativo, né? Parabéns aí, Luciano, pela sua atuação. Infelizmente, nós tivemos, como eu disse aqui no início do programa, esse fator Covid, chegou dinheiro para o estado inteiro e em muitos municípios o recurso não foi aplicado exclusivamente em saúde. Esse, sem dúvida, como eu disse aqui para vocês, eu acho que foi um erro do governo federal, deu muita liberdade e com essa liberdade o recurso acabou indo para diversas áreas. Até quando eu falei sobre isso, muitos prefeitos entenderam que eu estava querendo dizer que houve desvio de recursos, não era isso. Eu quis dizer que estava havendo, na verdade, uma desvirtuação da finalidade do recurso. O recurso acabou indo para outras atividades e outras áreas. E no início, talvez, dava para se pensar em construções de mais UTI. Vou citar um exemplo muito positivo aqui que aconteceu em Primavera do Leste. Resumido para a gente encerrar. Tá, já. Primavera do Leste não tinha nenhuma UTI. Amanhã vai estar entregando 40 UTIs já. Então, assim, foi crescendo, não tinha nenhuma UTI SUS lá em Primavera. Então, eu acho que os municípios deveriam sim ter investido mais em saúde pública, ter se preparado melhor para esse momento, mas também não julgo 100%, porque essa doença é uma doença, Luciano, que a gente não consegue prever o que vai acontecer. No ano passado, por exemplo, a gente achou que tinha chegado no pico e já tinha acabado o problema. E não, o pico chegou agora. Então, muitos também não fizeram por isso, mas eu acho que o dinheiro tinha que ter sido investido 100% em saúde. Janaína Riva, muito obrigado por ter vindo aqui, viu, deputada? A correria eu sei que é muito grande, esse programa está sempre a postos para bem informar, sempre que tiver demanda por lá, esteja à vontade para contar conosco aqui. Eu que agradeço, Paulo, Lorenberg, como eu disse, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Pena que o tempo voa, a gente não consegue falar de tudo que a gente quer falar, né? Eu acho que tinha tantos assuntos aqui, essa questão das escolas, né? Enfim, mas deixa aqui para uma próxima oportunidade. Então, eu agradeço muito vocês dois, o programa Opinião pelo espaço, a TV Pantanal, e deixo aqui um abraço a todos os telespectadores, uma feliz Páscoa, né? Que sexta-feira é a nossa Sexta-feira Santa. A Assembleia conseguiu aprovar o projeto do deputado Silvio Faveiro, que faleceu,
projeto de lei número 333. Os templos e E igrejas. a atividade religiosa agora é essencial e acho que nós temos que ter direito ao acesso à fé. E acho que as igrejas também estão muito preparadas para receber todos nós aí durante essa homilia de Páscoa. Então deixo aqui um abraço a todos e o meu carinho pela TV Pantanal. Um abraço então, deputada Janaína Riva, obrigado ao Felipe, também assessor de imprensa, minhas orações aqui, a Laura Petralha, minha colega, formamos juntos na faculdade, que está passando por um momento difícil, e Laurinha, conte com nossas orações aqui, vai dar tudo certo, logo logo a gente vai estar junto de novo aqui, viu? Que Deus a proteja e que você se convaleça o mais breve possível. Deus é o maior, Deus é o remédio. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã, meu amigo Paulo. Muito obrigado, deputada. O Júnior da Verdão, o José Venceslau Júnior da FEComércio, é o nosso entrevistado de amanhã. Pensa num cara que tá pé com esse negócio aí. De abre e fecha. De abre e fecha. Amanhã o Júnior vai estar conosco aqui, José Venceslau Júnior da FEComércio, ao vivo no programa Opinião. Fica bem, fica com Deus também.